resumir. Então, no trabalho que eu fiz, que nós fizemos, né, que foi em equipe, fizemos com os adolescentes, foi muito influência da cultura, da possibilidade de estar numa escola, ainda que uma escola especial, mas um contato com outras pessoas que era muito interessante fazer crescer essa molecada, né? E em relação à família, não, você não percebia, principalmente nada contra, a gente não me interpretem mal, tá? Eu quero ver se eu me expresso da melhor maneira possível, mas em relação aos evangélicos, era um peso muito grande a gente falar com as mães e pais. Então, teve um pai que chegou para mim e falou assim, nesse grupo vai ter homem e mulher? Eu falei, sim, se a sua esposa não for mulher, não vem. Eu falei, mas ela é muito bem-vinda se ela quiser vir. Não, ela não vem porque isso é coisa de homem. Eu falei, tá, mas eu não sou homem, eu sou mulher. Tá, mas ele é homem, ele vai ficar porque a senhora vai sair. De jeito nenhum, eu vou ficar. E você vai ter que conversar comigo. Então, essa barreira é complicada em relação à religião. E eu estou notando isso ainda hoje. Apesar de toda a abertura que tem, de novas, como a gente fala, congregações, seitas, não é também mais seita, assim, de novos ramos, né, da religião, eu continuo vendo esse mesmo ranço de preconceito e de estigma, né? Então, a questão da sexualidade, para as pessoas com deficiência, ela corre no mesmo ritmo da sexualidade das pessoas comuns, tá? Eles querem namorar, eles têm afeto, eles se interessam, eles e elas, tá? Quando eu falo deles, estou generalizando. Eles gostam, têm os mesmos interesses, tá? E aí, não necessariamente, eles são olhados da mesma maneira que os adolescentes comuns. Então, para começar, tem um ônibus que os transporta. Antigamente, o ônibus tinha o símbolo da PAI. Né? Todo mundo lembra do símbolo da PAI. As duas mãozinhas e uma flor aqui no meio. Se pelo menos fizesse assim com a mão, abrisse a mão, a flor passaria e iria para o lado que ela quisesse. Com a mão fechada, a flor só chega até esse pico aqui. Então, hoje já não tem mais. Hoje é da mesma linha dos ônibus comuns que fazem o transporte. Então, pelo menos, de tanta gente mostrar que isso era complicado, do desenvolvimento delas, né, acabou que tiraram o símbolo da PAI. Né? Então, eles vão ao passeio, eles vão ao shopping, eles vão, enfim, a vários lugares, eles vão a Latam, né, de vez em quando, tem passeios. Então, no máximo que dá para fazer de vida social com eles, a gente faz. Mas aí tem as condições, né? Então, tem que se comportar direitinho, as regras da instituição. Tem que se comportar, pode falar palavrão, não pode falar besteira, não pode namorar, né? Então, tá, eles querem namorar. Como é que eles namoram? Então, assim, geograficamente, a palavra está inserida na entrada das cidades, que é de São Carlos sabe. Tá? Logo você sobe, sai do Trevo, Vila de Jaguaraquara, ela está do lado de... É uma área de muitos barracões, de muito comércio de caminhão, de gêneros, enfim, né? E é perto da rodovia, né? Um pouquinho está na Washington Luiz. E ali eles não saem sozinhos. Quem a família leva, pai, mãe, quem não vai de ônibus. Bom. Então eles não têm muita oportunidade para sair. E aí, a vida social deles fica extremamente restrita, né? Então, numa dessa, a questão da sexualidade acaba se prejudicando quando você compara com os adolescentes comuns, que têm muito mais oportunidade de sair sozinhos, de ter um grupo, de ter amigos, de formar uma turma, né? Com eles é só aquela turma ali, da própria instituição. Então, quando eles vão para a escola comum, e aí a experiência da Karen pode ajudar, eles sentem um choque muito grande, porque ali eles vão vivenciar a questão realmente do crescimento físico, emocional, psicológico e amadurecer, ou não. Né? A pior das hipóteses acaba voltando para cá. Então, quando você fala de sexualidade, eu não me refiro somente aos aspectos genitais do sexo, tá? Porque daí é muito difícil eles transarem
dentro da instituição, porque ela é vigiada, né? Ela tem câmera, tal. Mas, em algumas ocasiões, escapam, né? Então, assim, como é que você faz para encontrar com a menina que você gosta? Ou com o menino que você gosta? A gente vem de relógio, olha só, a gente vem de relógio, marca a hora, ele fala que quer ir para o banheiro, e eu também falo que quero ir para o banheiro, e a gente se encontra no meio do caminho. Tá? Ou então, assim, no ônibus, como é que acontece a paquera? Como é que acontece o namorico no ônibus? Ah, então, a gente manda uma turma lá para frente para distrair os tios e as tias que ficam na frente do ônibus. Aqui atrás eles não vêm. E a gente aproveita para dar os amassos. Então, isso é relatado para a família. Mas ninguém dizia o nome do autor da fala ou da autora da fala. Então, assim, a gente já. Um caso que ficou muito marcante era de uma garota, ela era, assim, muito quietinha, ela tem a imagem dela, ela já faleceu, inclusive, ela tinha uma comorbidade, ela era bastante gorda, tinha vergonha, e depois que faziam educação física, eles tinham que tomar banho para voltar para a sala. E o banheiro não tinha porta, evidentemente, né? E ela se recusava a tirar a roupa. Ela tinha vergonha do corpo dela. Tá? Ou porque depois, claro, a mãe teve uma influência muito grande, a religião, né, católica, no caso dessa garota era católica. Mas, enfim, foi muito, assim, para ela era deprimente, sabe? Ela chorava, ela corria para o meu lado e falava, eu não quero, me ajuda. Ela fazia. Então, assim, deixa ela comigo. Aí, o que eu fiz? Conversei com o professor de educação física e falei, deixa ela fazer jogo de tabuleiro, deixa ela fazer atividade mais leve, que ela não precise tomar banho depois da aula. Porque ela tem vergonha. Ah, mas precisa acabar isso. Não precisa acabar isso. Deixa ela no tempo dela. Olha que ela se sentir confortável, ela vai fazer. Então, aí entra a questão de você trabalhar também com um grupo de professores que atendem essas crianças. Né? Que atendem essas crianças. Porque sem eles, sem a mesma orientação para todos eles, de repente, quando um fala, ah, está se masturbando, outro já falei, é para vir com a calça assim, é sábio, é para vir com cinto, que não pode abrir, que não sei o quê, não deixa sair. Então, dessa forma, gente, é muito difícil trabalhar. Então, tem que ter um padrão, né, igual para todo mundo para se falar desse assunto, que é tão delicado, tão necessário, e assim, cheio de preconceito e de tabu, né? Então, eles querem saber, querem conhecer, eles querem saber do corpo, e o escândalo na instituição foi quando a gente conseguiu levá-los, conseguiu um veículo da prefeitura, né? E direto da secretaria, tinha um histórico lá de amigos e tal, os amigos servem para isso, né? De vez em quando, e a gente conseguiu uma visita no CDCC, Centro de Divulgação Científica da USP. É um lugar que tem em São Carlos, eu acho que em outros lugares tem também, mas por conta da USP, embora a USP não tenha cursos nem de humanas nem de biológicas, só na técnica, ou engenharias exatas, mas elas têm esse centro de divulgação científica. E foi muito interessante levá-los, porque tem uma figura feminina, tá? Que tem cabelos, né? Por isso para saber, tem seios, né? E tem a questão da vagina, né? Da pubis, e eles viram tem um áudio visual. Então, conforme vai falando, olha, aqui é o cérebro, parará, que é o aparelho respiratório, que é o circulatório, parará, e aqui é o reprodutivo, aí fica todo mundo sem ar, né? Querendo saber o que é. Então, esse dispositivo, que é luminoso, que é sonoro, chama atenção, e daí eles começam a ficar mais à vontade de fazer pergunta. Então, isso foi um escândalo, né? Não pode, tal. Mas tinha todo cuidado dos pais ensinarem, né? Convidamos os pais, as mães para irem junto também, quem quisesse poderia ir. Foram uma mãe e dois pais que foram, né? Dois pais de garotos, um de garoto e uma de garoto, e uma mãe de garota.
Então, eles foram, gostaram, acharam lindo, interessante, disseram que iam voltar. Então, isso faz parte do projeto, isso faz parte do que eu estou tentando resgatar e fazer de novo com outra população diferente, que agora sofre toda a influência desses meios de comunicação, muito mais da nossa era, que é o WhatsApp, celular, filme da TV, novela, principalmente, que é o grande assunto deles, né, que é novela, e de repente fica difícil a gente se antenar, né? Certamente hoje, se eu fizer a pergunta quem é o seu modelo de homem bonito, masculino, né? Bonitão, garotão, tal, ninguém vai falar do latino, porque o latino perdeu o cartaz, de repente, assim, né? Foi o tempo dele. Mas eles vão falar dos que estão aí atuais, e aí eu tenho que me antenar com esses atuais, porque eu não sei quem é quem. Para mim é tudo igual, né? Esses atores e atrizes de novela, são todos parecidos. Então é isso, é esse trabalho que eu venho fazendo. Eu tenho muitas já orientações consolidadas no tema da sexualidade e deficiência, tá? E para mim, assim, é muito reconfortante saber que esse trabalho está sendo multiplicado, né, não necessariamente o meu, mas que outros trabalhos também estão dando frutos, porque é uma área que necessita, tá? Então, gente, eu fico à disposição, agradeço, tá? E era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Contar um pouquinho dessa experiência, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde, gente. Eu sou a Karen. É uma honra estar nessa mesa, porque quando eu vim para a Unesp, a primeira aula que eu fiz foi com o Wagner, uma aluna especial, e já caí direto nos estigmas, né? E no meu projeto, eu citei muito Denari, aí estava lá Denari, e aí eu vinha na Unesp, e aí eu falei assim, professor, como que é seu nome? Ela é Fátima. E eu falando Fátima, né? E aí uma hora alguém falou assim, ela que é a Fátima Denari. Nossa! Sabe assim, quando você, a gente usa muito, cita muito, senhora. Muito importante. Aí ela fala senhora, eu falei, gente do céu, como eu não vou falar se a gente é uma referência para a gente? Então é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Quando eu resolvi que eu queria trabalhar com a questão da sexualidade da pessoa com deficiência, também foi num trabalho voluntário na PAI, e eu cheguei lá e tinham alunos se masturbando, né? E o mesmo problema era lá no Mato Grosso, e o problema era o mesmo. E as professoras pegavam esses alunos e colocavam no banho frio. E eu falei assim, gente, isso não está certo. Não pode ser assim. Tem que existir outra forma da gente lidar com isso, né? E aí, a vida vai mandando a gente para vários lugares, e ela me mandou de volta para Araraquara, e eu falei, não, eu quero estudar, eu quero saber. E aí eu vi que tinha a educação sexual, e eu vim, e aí eu assisti a aula, eu falei, é isso, né? E o professor Wagner me abraçou, falou, não, vamos lá, pode fazer, e me dava espaço, falava, não, vai fazer, vai atrás, né? E aí eu brincava com essa questão do estigma, né? Eu falava assim, mas falar de sexualidade já é um estigma. Falar de sexualidade da criança com deficiência intelectual é um estigma. Falar isso dentro da inclusão, da escola comum, é outro. Eu falei, não, pode mandar quantos estigmas você quiser, que eu vou abraçar, né? E aí, quando o professor me convidou para essa mesa, daí a gente discutiu e achou melhor a gente falar um pouquinho da especificidade da criança com síndrome de Down, né? E aí, volta, né? Todos nós vamos lá pesquisar de novo, vamos ler. E aí, a gente percebe que as pesquisas, elas vão andando, né? A sociedade vai alterando. A fala do professor Amotti foi maravilhosa, né? Os estigmas, eles se alternam, né? Eles vão se modificando, mas eles não somem, eles não desaparecem,
né? Então, quando eu fiz faculdade de psicologia bem lá atrás, a criança com deficiência intelectual, com síndrome de Down, ela era excluída, ela era apagada. Daí vieram as APAES, as escolas especiais, e eles tinham oportunidade de frequentar a escola, como a senhora falou, né? A escola era a única sociabilidade dessa criança, né? E aí ela vai tendo outras oportunidades, mas essa criança ainda ela é restrita. E se a gente vê hoje, com o advento da internet, das redes sociais, né? Muitas crianças começam a ter a oportunidade de se comunicar, de conversar, de fazer grupos, né? Não precisa nem passar não, porque eu já estou falando lá, tá tranquilo. A gente vai sentindo uma diferença nesse tipo de socialização. Não que isso seja bom ou ruim, mas é diferente. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Porque quando a criança, o adolescente, começa a despertar a sexualidade dele, porque vai, né? Todos nós aqui. É bom a gente estar num grupo que fala com pares, porque a gente não precisa explicar que sexualidade não é só sexo, não precisa explicar essa parte, a gente já parte da premissa que todo mundo aqui já tem um entendimento do que é sexualidade. E quando a gente vai falar disso, com os adolescentes que têm síndrome de Down, por exemplo, eles entendem, né? E aí eu fui pegar um artigo de uma faculdade de medicina de Pernambuco, e eu gostei muito porque eles foram ouvir os adolescentes, né? Quando eu entrei no mestrado, e me incomodava muito, e os professores falavam muito isso, vai atrás do seu objeto de pesquisa. Você não vai falar sobre síndrome de Down sem entrar num lugar, sem falar com eles, entendeu? Porque a pesquisa, ela precisa ser o seu objeto. Você tem que ir lá no puteiro para falar com as moças, as garotas de programa, senão como que você vai tirar da sua cabeça o que eles estão pensando, né? Então, você tem que falar com aquela população. E esse artigo, ele traz, assim, bem resumidamente para a gente, que os adolescentes de hoje, essa nova geração, né, eles não têm problema de autoestima. A pesquisadora perguntou, né, e o que você entende como namorar? Namorar é um relacionamento a longo prazo, né? Então, assim, porque a gente pode só ficar, né? Então, assim, nossa, realmente, né? Como todos, pode só ficar, pode namorar, né? E aí, ela pergunta o que eles entendem como uma relação sexual, né? E aí, entre algumas especificidades de cada deficiência, né? Então, para eles, era dormir junto, né? Ficar de mão dada, poder dar beijo na boca, e aí isso vai levar para o ato sexual, né? Então, porque a gente sabe que o ato sexual não precisa só ser através de penetração, né? Então, toda essa vivência é um ato sexual, né? É uma vivência da sua sexualidade. E assim, nas conclusões da pesquisa, os pesquisadores, que eram da área da medicina, eles se espantaram o quanto esses adolescentes têm conhecimento, né? O quanto eles sabem o que eles querem, né? Então, a gente precisa, sim, ver isso como uma mudança. O estigma não é mais só eles terem direito à sexualidade, mas como que eles vão ter esse direito? O que eles precisam para a gente poder ajudar e auxiliar como sociedade para que eles possam vivenciar essa sexualidade deles, né? E aí as conclusões que eu, né, consigo chegar através da minha pesquisa e através das leituras é que a gente precisa pavimentar esse caminho, né? Fazer com que esse caminho a sociedade entenda. Quando eu entrei no mestrado em 2015, minha mãe falou assim, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Porque a minha irmã era toda porra louca, né?
cada um era de um jeito lá em casa e eu era a certinha. Eu era aquela que casou super cedo, que tive filho. Então, a minha mãe falava assim, eu esperava que a Mônica pudesse estudar sexualidade, mas você não. Eu falei, por que eu não? Eu não tenho sexualidade, eu não posso estudar, né? Porque todo mundo tinha o preconceito de achar que quando a gente fala de sexualidade, a gente vai só fazer bagunça. E aí eu brincava com os meus amigos e falava assim, gente, infelizmente a aula é só teórica, né? Eu queria que tivesse mais aulas práticas, mas elas são depois, né? Depois a gente marca alguma coisa, quem quer, vai. Então, assim, é mostrar para a sociedade, é a gente normalizar que as pessoas com deficiência têm, sim, vontade e têm direito a isso. Né? Então, quando a gente vê um influencer digital, né, e eu gosto muito dessa parte das mídias, estudo um pouco isso, e eu gosto de ver que tem a menina com síndrome de Down que namora o menininho, e eles saem de mão dada, e eles mostram isso, né? Quando eles aparecem na novela, muda a receptividade da sociedade. Né? Eu estava conversando com os outros professores, daí a gente estava falando da fala da Filipa, né? Como que a gente vai fazer para isso tudo chegar? Eu falei para a Valéria, falei assim, a gente precisa pôr na novela das 6, a gente precisa dar um jeito da gente conseguir chegar nesse nicho, porque é o jeito que as pessoas, que uma grande parte da sociedade, vai aceitar. Então, quando entra numa malhação, uma criança com deficiência, quando entra numa novela das 8, né, uma pessoa trans, né, isso vai mudando a visão dessas pessoas. Então, é isso que a gente precisa. Que essas pessoas ganhem essa visibilidade, que elas tenham como se mostrar e mostrar o que elas querem, como elas querem. Então, mostrar assim, lá no... A minha mãe ligou correndo para mim quando a menina foi lá casada, que ela tinha síndrome de Down, e ela foi no Luciano Huck, eu não assisto, né? E aí ela, olha, mãe, vai lá, assiste, porque... Eu falei, não, mãe, mas você acha que ela é a única? Né? Não, todo mundo com síndrome de Down também tem desejos, também tem direito de ter relacionamento, de casar, de ter filhos ou não, de poder vivenciar essa sexualidade. Então, eu acho que a gente aqui da academia, né, a gente tem esse trabalho de pesquisar, mas também tem o trabalho de tentar levar isso para a sociedade, né? Tentar levar isso de volta para que eles saibam também, para que eles também tenham acesso a essa informação. Eu acho que essa é a maior contribuição que a gente pode fazer. Levar as informações, os conhecimentos, para onde for. Vai ser dentro da escola? Ótimo. Se não for dentro da escola, se for um grupo de pais, bom também. Se eu posso levar na internet, que vai ter uma audiência, ótimo. Se eu consigo fazer um livro que vai ser publicado, muito bom. É esse o caminho que eu acredito que é a saída para esses estigmas não ficarem tão marcantes. Eles vão existir, vão vir outros, né? Mas que eles não tragam tanto sofrimento. Gente, a professora Fátima precisa ir do motorista da esperando, então eu queria retribuir a gentileza da professora. Muito obrigada. Meu último livro. Obrigado. E tenho mais um lá no Telegram. Desculpa, Luciano. Não, foi o que Quem quiser, pega meu e-mail para o Wagner. Muito obrigada. Coisa boa. Deus do céu, que chique. Obrigada, Wagner. Sucesso. Parabéns. Obrigado. Então vamos lá. Essa questão de estigma, eu acho que começa pela comunicação relacionada à pessoa surda sinalizando. Né? Ela precisa dar libras e a gente não tem libras em todos os espaços.
principalmente quando se trata de mídia, quando se trata de informação. Nós temos um espaço escolar, mas nós não temos discussões da sexualidade, da educação sexual dentro do espaço escolar. O que eu quero dizer com vocês? Você chega, vai interpretar para uma surda numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, e ela chega para o médico e diz assim: faz alguns meses que eu não menstruo e eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu já fiz alguns testes, eu não estou grávida. Eu tenho meu companheiro, mas eu não estou grávida. E isso incomodou ela. Numa nova consulta, ela fez a mesma pergunta, o médico fez a mesma pergunta para ela também. Você fez os testes, você fez exame de sangue? Sim, eu não estou grávida, então vamos ter que ver o que está acontecendo. E não passou disso, esse ele não pediu nada para ver. Aí um dia, e tudo isso trabalho voluntário, ela mandou uma mensagem e diz: viu, você pode interpretar amanhã às 7h30 da manhã, no postinho lá perto da minha casa, né, numa unidade básica de saúde. E eu fui, né? Então, como se tratava da UBS perto da casa dela, aí a médica vai atender ela e tal. Aí a médica fala para ela, né, pega o prontuário dela e diz assim: lembra aquele medicamento que eu dei para você? Então, você está tomando certinho? Ela falou: tô. Então, quando acabar esse medicamento, você volta a menstruar. Aí você vai ficar uma semana sem tomar, depois você retorna. Ou seja, ela foi no posto de saúde, não teve comunicação, não tinha intérprete de Libras, e ela foi com a sogra. A sogra não sabe Libras, muito embora ela tenha um filho surdo. Então, essa menina ficou todo esse tempo com essa preocupação, sem saber o que estava acontecendo com a questão da comunicação. Quando se trata de sexualidade, quando se trata do corpo, quando se trata não só da questão do sexo ou outras coisas que envolvem, mas como eu falei, aquele exemplo da gravidez, vocês não imaginam uma série de questões assim que a gente se depara, e isso foi umas coisas que me empurrou, né, para poder fazer, para pesquisar mais na área da sexualidade. Eu tenho que virar para cá, desculpa. Então, olha só, gente, quando se trata de representação e visibilidade, como ela falou da questão da TV, eu lembro um momento que nós tivemos uma menina autista, numa novela, eu acho que era não lembro qual era a novela, uma novela antiga já, onde a personagem era uma personagem autista e puderam mostrar ela no relacionamento, né? E como que despertou aquilo, como que ela se aproximou. O que acontece com as novelas quando se trata da pessoa surda? Eles não chamam os atores surdos para estar na novela. Eles fizeram a variação e chamaram uma menina que teve que aprender um pouco de língua de sinais. Ela oralizava e falava, porque daí assim ela não precisava saber todos os sinais. E os surdos não se sentiam representados. Por quê? Porque se tratava de um ouvido. Não se tratava de um surdo. Então, eles não se sentiram representados naquele momento e naquele espaço. Na verdade, aquilo lá mostrou muito mais estigma, né, em relação à pessoa surda. E poderia ter chamado atores surdos. Vocês não imaginam os artistas que nós temos na área da surdez, mas as pessoas não querem a presença do intérprete de Libras, não querem nem mesmo querer aprender Libras, né? Então, acontece isso e eles não se sentem representados nos espaços de mídia, então hoje eles têm suas próprias mídias naquilo que eles têm recurso. Tem trabalhado muito em questão do slam surdo, as poesias surdas, que é o que está mais próximo assim, do alcance deles e tem movimentado muito no Brasil inteiro, né? Com as batalhas que os ouvintes fazem batalhas de rimas, né? Eles fazem as batalhas sinalizadas deles nesse sentido. Aí tem as batalhas e tem aquelas simplesmente que eles fazem no slam como poesia sem batalha. Então, gente, essa questão aqui que eu trago para vocês, olha, deixa eu voltar aqui, só para ver se eu não perdi. Vamos pensar aqui na questão do espaço de saúde, né, que eu estava falando para vocês. Toda e qualquer situação no espaço de saúde é muito complexo. A diferença entre um surdo e um ouvinte, culturalmente, que nós temos a sorte dos surdos não fazerem tantos julgamentos como os ouvintes. Eles acreditam muito nos profissionais da saúde. E por que eu digo isso? Então, imagine você numa situação que você tem uma IST e você não sabe o que é. Aí você vai lá no Google,
acha pelas imagens alguma coisa parecida com aquilo que você tem no seu pênis, e daí o cara pensa assim, mas eu não fiquei com ninguém, e aqui diz que é sexualmente transmissível, eu vou ter que conversar com ela. Mas ela também não ficou com ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa situação de candidíase entre o casal de surdos, os dois conversaram e os dois foram no médico. Em outras situações, quando se trata da ignorância ouvinte, o menino, principalmente machista, como se falou ontem do Thorne, né, que é um absurdo, né, o quanto o homem se preocupa com esses termos assim. Ontem, hoje, né? Hoje. Você veja bem, o que ele faria com essa música? Então você veja que a cultura surda é uma cultura diferente. Ambos foram, eu interpretei para os dois, ele urologista, ela ginecologista, e na verdade era uma coisa tão simples que eles resolviam com medicamento, mas a falta de comunicação. Agora vocês vejam o que acontece, só para vocês não se assustarem também, do que é um homem acompanhar uma surda no ginecologista. A primeira coisa é que os surdos acabam tendo uma confiança tremenda com você, com os intérpretes que eles escolhem, pela confiança, e dizem, você pode me acompanhar? Aí a gente vai. Só que a gente tem todo um código de ética que a gente trabalha, né? Então você chega no ambiente, você vai fazer a interpretação do surdo. Aí ele vai dizer para ela, olha, você vai lá agora, vai lá dentro, você vai tirar sua roupa, né, você vai pegar uma escola que tem lá, você vai deitar na cama e tal. E ele fala, tranquilo, ela vai lá, faz isso, eu fico no outro ambiente, fico lá fora, depois de interpretado, ele examina, depois ele volta, me chama para conversar com ela, e a mesma coisa com o menino. Só que quando eu estou com meninos, eles falam assim, não, pode ficar aí, eu saio, não preciso ficar ali. Né? Ele examina como tem que examinar, depois eu volto e faço a interpretação daquilo que o médico tem que orientar, né, a pessoa e tal. Desculpa, eu esqueço. E aqui, gente, empoderamento e autonomia, né? As pessoas surdas em relação à sexualidade, essa questão de empoderamento é fundamental. Tem que garantir que eles protagonizem nas discussões os seus corpos e seus direitos sexuais. A relação que eles veem em relação ao corpo, em relação à autoimagem, em relação à sua imagem corporal, ela é muito específica dentro da cultura surda. O que traz para os surdos, muitas vezes, entender o que ele pode atribuir como gosto do bonito ou do feio, ou até atribuir outras questões que poderiam ser mais preconceituosas, a gente percebeu durante o tempo que é muito mais sobre a influência do ouvinte, pelos gostos dos ouvintes, pelas falas dos ouvintes, pelos estigmas dos ouvintes, do que dos próprios surdos. Por quê? Os surdos chegaram um momento que eles davam os sinais, eles escolhem os sinais que eles vão dar para as pessoas. Só que eles começaram a perceber, se você tem um surdo que tem um nariz um pouco grande, ele vai fazer e alguém dá esse sinal para o surdo, ele não fica chateado de ter aqui no nariz um pouco grande e ter esse sinal que representa o seu nariz. Agora, o que acontece? O ouvinte não gosta, ele não aceita. Desde que ele tem uma outra imagem, um outro pensamento em relação ao seu corpo, diz, não, esse sinal eu não quero. E o surdo não pensava dessa forma. E começou a entender que na cultura ouvinte as pessoas se preocupam com isso. E os surdos não. É aquilo que eles estão vendo, é a tua característica. Por exemplo, eu recebi meu sinal assim, porque é minha característica, né? Hoje eles perguntam e tomam muito cuidado para saber se o ouvinte gosta ou não do sinal por conta disso. Então a luta, né, contra o estigma da sexualidade das pessoas surdas envolve o direito linguístico, a educação e o respeito. Primeiro o direito linguístico, mas é coisa que não está contemplada, para você poder conquistar e lutar pelas outras coisas. Então é vital que a sociedade reconheça e valorize essa diversidade sexual em todas as suas formas, porque os pais, eles se preocupam com os surdos na adolescência. Os pais acreditam que se comunicam, os pais que não sabem Libras, ou sabem só um pouquinho, eles acreditam que eles sabem Libras até o dia que chega a adolescência, eles têm que aconselhar seu filho, ou o filho quer ficar até um pouco mais tarde, ou o filho começa ela percebe que o filho já começa
a se masturbar no banheiro, ou alguma coisa, já está demorando um pouco no banheiro, já começa a ter aquelas preocupações, aí chama o intérprete. E ela se diz para ele, ela chega para o intérprete, você é bom para intérprete, né? Você aconselha ele, não, porque aconselha a senhora que é mãe, né? O senhor que é pai, e daí eles querem que o intérprete tome esse papel e dê os conselhos, porque eles não sabem a língua dos sinais. Então, veja como é que são as coisas que ainda têm que ser conquistadas, é só uma questão linguística. E aqui, em relação à imagem corporal, né? Então, fiz só uns pontos, assim, para não demorar muito, né? Não me estender. A imagem corporal das pessoas surdas é influenciada por diversos fatores. A percepção social, a cultura surda e as experiências individuais. Então, quando se trata de imagem corporal, não é da mesma forma que nós imaginamos e da mesma forma que a nossa cultura atribui aquilo que a gente tem como imagem corporal. Eles vêm de outra cultura. Só que a nossa influência de ouvinte em relação ao surdo, ela é muito forte. Acaba indo muito acima deles. Eles precisam ser os protagonistas desse discurso. Então, uma pessoa que vai trabalhar a educação sexual com eles, é preciso que venha deles, as demandas deles, da cultura deles nessa discussão. Me digam vocês, se vocês se masturbassem, né, no caso das pessoas que têm pênis lá, estão se masturbando e percebem que se masturbou agora, daqui a pouco se masturba de novo e vê que nem ejaculou menos. Vocês se preocupam? Vocês perguntam? Vocês buscam essa informação? São informações que, de repente, você já tem em outros lugares. Os surdos, para quem que eles têm que perguntar? Opa, tinha mais, agora tem menos. A cor do esperma é uma coisa que preocupa, porque eles não sabem se aquilo é normal. Eles são visuais. É uma cultura visual. Nós temos uma cultura auditiva. Então, se você vê que está diferente, é porque alguma coisa aconteceu. Então, essa observação visual para o surdo é muito mais forte. Então, ele faz esse tipo de pergunta. Ele se preocupa com isso. Então, se ele vê que o corpo dele mudou em algum aspecto, as meninas em relação à menstruação, os meninos em relação à ejaculação, a cor do esperma naquele momento, eles vão ao médico e perguntam. Porque é a única alternativa, eles já estavam gastando, pagando uma consulta para poder fazer perguntas sobre o seu corpo ou sobre alguma coisa nesse sentido. E tudo isso, gente, eu estou falando porque eu interpretei situações assim, sabe? São coisas que, as perguntas que saem nas palestras que a gente já conseguiu organizar, para que eles pudessem ter informação e perguntar para os médicos, né? Então, isso é uma questão muito importante que eu trago aqui para vocês, porque às vezes você pensa assim, não, o surdo ele só é linguisticamente diferente, está tudo bem. Não, são culturas diferentes, são vários aspectos diferentes, né? Então, a influência da comunidade surda. A cultura surda, ela valoriza a identidade e a experiência do ser surdo, o que pode impactar positivamente a autoimagem. Você veja como é que é interessante aqui a gente falar uma coisa que pode impactar positivamente. O que é isso, gente? É a cultura. É você poder trazer da tua própria cultura, do teu pensamento, como que você vê o corpo, né? O Wagner comentou naquele momento lá sobre algumas etnias, né, alguns grupos dos povos indígenas, que eles veem a sexualidade de uma forma. É a cultura deles. E o surdo também. Assim como ele tem sua própria língua, ele tem seus costumes, seus hábitos, suas tradições, sua própria cultura. Por isso que se partir dele, não de influências externas, que não conhece a sua cultura, aí é positivo. Se for do contrário, aí é uma influência ocultista e pode ser audista. O audismo é o preconceito contra o surdo, usado esse termo. Então, muitas pessoas se sentem parte de uma comunidade forte que ajuda na construção da imagem corporal positiva. Eles têm uma outra questão da imagem corporal. Agora, muitas vezes, quando eles são muito seletivos, muitos desses e dessas seletividades, né, aqui eu falo do surdo profundo mesmo, não daquele surdo oralizado que tem uma memória auditiva, conviveu com os ouvintes, talvez ele pense um pouco diferente. Mas aqui aquele surdo que nasceu surdo, é sinalizante, a gente fala que é uma identidade plena, uma identidade completa. Entra nesse aspecto que eu estou falando para vocês. E daí aqui,
os estereótipos e preconceitos, né? A sociedade, muitas vezes, ela perpetua essa questão dos estereótipos, inclusive negativos, em relação à surdez, que podem afetar a autoimagem. É essa influência que eu digo para vocês. Comentários ou atitudes preconceituosas podem levar a sentimentos de inadequação ou inferioridade. Isso é muito sério, gente. Quando a gente fala de uma questão de... a gente fala do estigma, eu acho que uma das piores coisas é o autoestigma. Porque isso é muito comum com as pessoas com deficiência, inclusive dentro do transtorno do espectro autista. Porque ele começa a se narrar da maneira que você narrou ele. Isso acontece com o Vinicius também. A maneira que narra a pessoa tem o seu autoestigma, porque ela começa a narrar-se conforme alguém narrou ela em relação a isso. E a imagem corporal nem se fala. E o acesso à informação, gente, a falta de acesso a informações sobre a saúde, eu falei para vocês naquele momento do livro, por questões linguísticas mesmo. Então, por isso que nós precisamos elaborar cada vez mais materiais. E os próprios surdos estão com dificuldade. Gente, dá trabalho. Aquele livro que eu falei foram 320 vídeos. Quanto tempo vocês acham que a gente demorou para pesquisar, fazer os vídeos, fazer a foto, editar? Porque a gente também tem os outros trabalhos que a gente faz, né? Então, é uma coisa demorada. A palavra feminino, para a gente poder pensar uma forma de diferenciar a palavra feminino de mulher, não criamos um novo sinal. Demorou 2 semanas de trabalho. Então, não é uma coisa tão simples assim. Então, programas de educação que abordem isso são essenciais. Então, nós precisamos continuar essa luta para que no espaço escolar a gente possa estar discutindo as questões da sexualidade. Porque no espaço escolar que a gente vai ter mais proximidade com a comunidade surda. Né? E daí, para finalizar aqui, ó, a imagem corporal é moldada por uma combinação de fatores sociais, culturais e pessoais. Né? Voltando à questão da cultura aqui, voltada para a cultura surda. Então é importante promover discussões abertas, além de garantir que a comunidade surda tenha acesso a recursos que apoiem a visão positiva de si mesma. Porque se ficar a gente narrando coisas da nossa cultura ouvinte para a cultura surda, a gente está causando talvez uma grande tribulação dentro daquela comunidade de aspectos e questões que não fazem parte da vida deles. E vou dizer outras coisas também que vou acrescentar, que eu queria comentar, e eu encerro também, por causa do tempo. Olha só, gente, quando se trata do sexo pago, por exemplo, né, muito show a tua palestra aqui, nós, dentro quando a gente escuta a sexualidade das pessoas com deficiência, que elas são surdos mesmo, o sexo pago, muitas vezes, para muitas pessoas, ele é uma coisa muito importante. Eles não conseguem, muitas pessoas não conseguem ter relações de afetividade ou construir um namoro, saber como que se paquera, saber como que se chega no namoro. Isso também acontece com o transtorno do espectro autista, que eu estava falando para vocês naquele momento. Nessa pós-graduação, com a pós-graduação online, a gente acaba atendendo time do Brasil inteiro. E muitos autistas que são de nível de suporte, eles vêm participar. E na última aula que eu dei agora, esses tempos, uma turma, que daí são algumas turmas da pós, né? Eu trabalho com essa disciplina, sexualidade de adolescentes e adultos com TEA. Foi uma coisa muito interessante, assim, porque elas teve algumas pessoas que, uma abriu o microfone, e daí outras também acabaram se manifestando, achando importante. Elas falaram, no caso delas, serem monogâmicas mesmo, e que aquilo que uma delas percebeu e comentou, inclusive os autistas da família dela, é que não foi ela que escolheu o parceiro, foi o parceiro ou parceira que escolheu eles. Eu achei muito interessante isso, mano. Elas foram escolhidas pelo parceiro, não foi elas que escolheram. E aquele parceiro, elas ficaram com aquele parceiro e são monogâmicos, não sentem atração por outra pessoa. Elas estão com aquela pessoa. Então, uma pesquisa e uma discussão que ainda tem que ter, né? Aqui eu estou narrando aquilo que foi a fala, não aprofundamos mais do que isso, sabe? Mas é uma coisa interessante para se pensar, porque a fala dela foi bem nessas palavras, para a gente refletir. O meu parceiro, né, meu marido, ela falou assim, meu marido não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. E nós estamos juntos, porque ela não escolhia ninguém.
E da mesma forma, ela falou de pessoas em comum da família, que foram identificadas depois de adulto, né? Depois dela ter se identificado, daí eles começaram a trabalhar isso na família, e outros que estavam na sala também se identificaram. Eu achei isso bem interessante, né, para a gente pensar. E no caso dos surdos, muitas vezes, eles não conseguem achar uma parceira surda ou um parceiro surdo. Eles acabam se encontrando, tentando se encontrar nas redes sociais, tentando fazer uma amizade, tentando ter um relacionamento, que acaba sendo muitas vezes direto, porque os dois estão em busca de um relacionamento, sabe? Então, muitas vezes, eles não têm aquela diversidade, aquela coisa mais natural, assim. Acaba sendo de maneira técnica mesmo, em alguns casos. E nesse contexto, quando o surdo não encontra ou tenta buscar uma ouvinte ou um ouvinte, também tem essas complicações e essas questões assim, por uma questão da barreira linguística, entre outras coisas também. E aqueles surdos, aonde vai chegar com isso, gente? Tem surdos que namoram ouvintes e está tudo bem, é muito tranquilo. Quero falar daqueles surdos extremamente tímidos, que não conseguem ter um relacionamento, assim como outros que não são surdos, mas vão ficar com os surdos aqui. Principalmente meninos, que não conseguem ter um relacionamento. Tentam buscar esse relacionamento. Chega o momento do desejo sexual, acabam se masturbando todos os dias, vão no médico perguntar se eles podem se masturbar todos os dias. Isso é sério, muito importante. E depois o pensamento suicida em relação a essa situação, por eles não conseguirem possuir um relacionamento. Chega um momento desesperador. Né? E a maneira que até mesmo outras pessoas tratam com preconceito esses meninos por não entender o seu desejo sexual por causa do tabu, o que salvou a vida dessas pessoas foi o sexo pago, porque não teve outra maneira a não ser conhecer o sexo pago para ele poder entender o que é encontrar um outro corpo que ele deseja junto ao dele, assim, nesse sentido. Então, eu finalizo aqui, gente, com essas reflexões, porque a falta de comunicação, mas as pessoas, poucas querem aprender inglês. E garanto que se eles pudessem aprender a falar da maneira que as pessoas acham que se aprende a falar, não é tão simples. Já foi provado que a maioria dos surdos não consegue desenvolver a fala mesmo, eles não são mudos, mas é uma dificuldade e é injusto. A justiça é que eles possam falar a sua própria língua. Por que isso é justo? Porque a língua é deles. E por que eu estou falando isso? Porque, pasme, se você uma questão interessante. Se vocês pesquisarem algumas cidades de Santa Catarina, vereadores, quem tem prefeitos fizeram decretos onde os povos indígenas não podem falar sua língua em lugar público. Sabe disso? Pesquisa na internet. É assustador. Assustador. Eu conheci uma pesquisa, eu estava tentando dar um doutorado, eu peguei o direito linguístico dos indígenas, né? Que é uma área, assim, eu tenho minha descendência, né, gente? Apesar do meu perfil dinamarquês, assim, né? Minha descendência indígena. Né? Então, a descendência caigangue, então isso foi uma coisa que preocupou, né? Trabalhei 4 anos com a pastoral indígena, com formação. E a questão do direito linguístico sempre foi uma coisa que preocupou e eu fui pesquisar sobre isso. Aí eu fiquei assustado, eu não esperava, mas daí vi que tinha decretos, tinha projetos de lei para que eles não pudessem usar sua língua nos espaços. Então você veja que o direito linguístico, você barra não somente o surdo, né? Os nossos povos indígenas também estão sendo barrados do direito de usar sua própria língua. Então, assim, é isso, gente. Obrigado, desculpa, prometi que não ia me estender, acabei me estendendo, mas são poucas oportunidades que a gente tem para falar sobre o direito dos surdos, ainda mais sobre o direito sobre essa questão da sexualidade. Por isso quero agradecer muito, Wagner, que a gente acabou fazendo uma amizade virtual, né? Desde que eu fiz o mestrado, foi na época da pandemia que eu fiz o mestrado aqui na Unesp e a gente se conheceu pela internet. E daí ontem que foi que a gente pôde se conhecer pessoalmente mesmo. Então, muito legal isso, né? A gente fez uma amizade virtual e agora pôde se encontrar pela primeira vez. Obrigado, gente. É isso. Valeu. Vocês não sabem o quanto que eu estou feliz. Aquela produto que ela fez e muito bom.
E o Luciano, que foi me orientando, e o Luciano fez essa obra-prima. Isso aqui, gente, vamos uma obra-prima. Se cadê o dicionário bilíngue de termos de educação sexual? Deu tanto trabalho, mas ficou uma coisa tão boa. E tem um aplicativo também, esqueci Tem de um contar, tem um aplicativo. aplicativo. Depois eu posso passar para o Wagner de novo, ele passa para todo O mundo. app é muito bom. E a Fátima Denari, que a Fátima Denari orientou a minha amiga hoje, mas foi me orientando, foi a pessoa responsável por eu entrar na pós-graduação em educação sexual, foi a Maria Fernanda. A Maria Fernanda foi, quando ela prestou, não tinha vaga, e a Fátima Denari orientou a Maria Fernanda. E só entrei aqui por causa que eu fiz um artigo com a Maria Fernanda. E nesse artigo eu trabalhava com a sexualidade de pessoas com deficiência física. Aí o Paulo Reis viu o artigo, nossa, mãe, que legal você trabalhando com pessoas com sexualidade. Fiz um artigo, orientei uma aluna. Eu estou abrindo um programa de sexualidade, de educação sexual. Mas eu não queria trabalhar. Eu falei, nossa, claro que eu quero. Muito bem, e hoje a gente está tendo isso daqui por causa dessas situações. Então, eu estou numa mesa aqui que eu estou entre amigos, pessoas queridíssimas, assim, que moram muito no meu coração. Eu fiquei assim, eu não queria fazer essa vida, eu queria chamar outra pessoa para falar na mesa. Porque eu acho que precisava, assim, de outras pessoas. Mas eu acabei de defender minha tese de docência sobre deficiência visual. Então, eu falei assim, eu tenho que apresentar a minha tese de deficiência visual, inclusive com a professora Andresa, que foi o banco, que me deu 10, gente. Foi boazinha comigo e me deu 10, para dizer assim. E eu trabalhei um site pornô para cegos. Então, na verdade, o meu interesse também foi com a sexualidade de cegos, foi no meu doutorado. No meu doutorado, eu trabalhei com esporte de aventura, além de sexualidade, com trekking para cegos, né? E aí que a gente foi fazer as atividades práticas, foi fazer monstros de trekking. E aí tinha que chamar as pessoas com deficiência visual, né? E aí vinha também as namoradas deles. Eu comecei a ver algumas coisas assim, que tinha o cego, ele namorava uma pessoa amputada. Às vezes o cego namorava uma pessoa da terceira idade, né? Uma diferença de idade muito grande. Às vezes você tinha um rapaz que ele era atleta paralímpico, medalhista, o Odair, ele foi na minha pesquisa também. E o Odair namorava uma senhorinha, mas bem velha, assim, mas bem idosa, né? E eu falei assim, nossa, meu rapaz era forte. Mas assim, aí eu comecei a pensar assim, nossa, o cego tem outra visão. E outra visão mesmo, porque eu namorei uma pessoa cega. E foi uma coisa assim, muito marcante na vida. Aliás, eu já namorei a pessoa cega, já namorei a pessoa surda, já namorei a pessoa com deficiência física. Só nunca namorei a pessoa com síndrome de Down, deficiência intelectual, porque eu tenho assim, eu fiquei assim um pouco com uma situação de saber até que ponto era consentido. Não sou nenhum devoteísmo, né? Devoteísmo, que é uma parafilia, né? Não sou devoteísta, mas eu já tive essas oportunidades e acho que Deus me deu assim, um dom de ver as pessoas assim, sem olhar com esse olhar estigmatizante. Por exemplo, essa menina com deficiência física, ela estava dançando num baile, estava no baile assim, de música sertaneja, baile horroroso, lá em Maringá. Eu não gosto de Maringá. Aí, não gosto de Maringá, e ainda com baile sertanejo, aí estava lá,
E a menina estava lá, e a menina estava lá, e lá beijando, naquela época do Sorocaba, né? A menina assim. Aí eu olhei para a menina olhou para mim, a menina está cadeirante. Aí eu olhei para ela, olhou para mim, eu vou conversar com essa menina. Aí eu abaixei, aí fui conversar com ela, tá, comecei a conversar com ela. Aí eu falei assim, vamos dançar? Aí eu falei, vamos. Aí eu falei, vamos dançar? Vamos. Aí vamos dançar. Aí eu comecei a dançar com ela. Aí eu comecei a dançar com ela, comecei a rodar assim, a cadeira de rock e tal. Gente do céu, parou o baile, uma roda de gente assim do meu lado. E as pessoas ficaram, parou o baile, as pessoas ficaram me olhando assim com uma cara, seu estrupador, seu aproveitador. O que você está dizendo? Deve ser rica, e deve ser pobre, estava querendo explorar. O réu do Tinder, esse é o cara do Tinder. Eu me senti assim, ninguém falou nada aqui para mim, mas eu senti um olhar estigmatizante tão grande naquela hora, que o professor Socrates o estigma de cortesia, né? Estava todo mundo excluindo ela. Eu, de repente, eu cheguei lá e fui dançar com ela. E é uma pessoa espetacular, comecei a conversar com ela, inteligentíssima. Né? Então, eu já tive assim, algumas experiências que fazem com que eu também tenha uma outra visão sobre essas situações. E aí eu fiquei pensando, o que teve um edital da Universal, da Universal da Igreja, não, Universal da CNPq. Né? E aí eu fiz um projeto, e a ideia do projeto como é que cego assiste filme pornô? Como é que cego, aliás, é a primeira pergunta, como é que cego se masturba? Você nunca ter visto uma vagina? Né? Assim, a mulher, sem nem ter visto um pênis. Né? Então, como é que se masturba isso? Como é que acontece isso? Aí isso daí foi trabalhando. Eu pensei assim, e filme pornô? Como é que cego assiste filme pornô? Porque filme pornô fuck me baby, oh yes. Assim, é muito repetitivo. E não tem diálogo. O diálogo com pornô é engraçado, né? Ela já chega, já tira a roupa, já começa a verdade, sei o quê, acabou, repete, acaba. Assim, como é que eu vou fazer uma audiodescrição disso para cego? Como é que eu vou fazer uma audiodescrição de uma situação dessa para o cego poder assistir? Aí eu comecei a pensar, acho que vamos ter que pensar de algum jeito. Eu fiz alguns testes, né? E eu não conseguia achar ninguém para se envolver com isso, com pornografia. Ninguém queria de audiodescrição, fazer a descrição de pornografia. Foi uma dificuldade de encontrar pessoas. Aí eu encontrei o pessoal que é um pessoal maluco também, lá da ContactNet em São Paulo, que é uma empresa de informática. Aí o pessoal do ContactNet, vamos fazer isso. Aí chegamos, eles montaram um site pornô para cegos. A gente montou um site pornô para cegos, aí o cego, ele falava, né, pela audiodescrição, ou ele clicava de 1 a 6 no lado do computador, e aí levava ele para as situações. Agora, você vai incluir todo mundo, eu devo incluir também as pessoas cegas, heterossexuais e homossexuais. Então, eu tinha cenas heterossexuais e cenas homossexuais. Mas, assim, qual que assim, os mais excitantes? A gente teve que começar a fazer alguns testes para ver o que poderia ser mais excitante ou menos excitante, né? Sem ser repetitivo. E aí a gente teve que modificar aquelas cenas, deixarem de ser aquelas cenas repetitivas e se tornarem mais assim formatos de contos eróticos. Eu comecei a trabalhar assim, mais com uma ideia de conto. Pegava a cena e a cena a gente modificava e tinha uma história colocava uma história, aumentava um pouco a história na cena e colocava um tipo de voz diferente, um tipo de voz sedutora, e a gente também começou a pensar em que linguagem que eu ia usar. Era uma linguagem mais menos pornográfica ou era uma linguagem mais pornográfica?
Aí a gente começou a fazer esses testes e tal. E aí a gente conseguiu 5 gravações para cada grupo. Quer dizer, 5 para pessoas heterossexuais masculinas, 5 gravações para pessoas heterossexuais femininas, 5 gravações para pessoas homossexuais masculinas e 5 gravações para pessoas homossexuais femininas. E aí a gente pegou, deu um maior cuidado, e aí nós assim, precisa aplicar isso com o sexo. A gente já começou a aplicar com o sexo, aí pegou os grupos, tive que importar cego, porque principalmente homossexual, porque não tinha, ainda bem que eles tinham uma situação de gratuidade, de passagem, eu consegui importar, e eu tinha um recurso do CNPq, aí a gente conseguiu fazer. E aí eu comecei, aí eles falavam das 5, e as 5 eram diferentes, uma da outra, tinha estilos diferentes, com tonalidades de voz diferentes, né? E aí que eles falavam, faziam um ranking para mim, qual que era mais excitante. Né? Então, para um grupo, qual foi? Dá 1 a 5, faz uma escala para mim. Essa mais excitante, essa segunda mais excitante, essa terceira mais excitante, essa quarta mais excitante, essa quinta mais excitante. E aí que, com isso daí, deu um apontamento do tipo de audiodescrição que fosse mais adequada para as pessoas com deficiência visual. Eu não sei se roubaram a ideia, eu não sei se a Clotacnet deu as situações para outras empresas. Só sei que pouco tempo depois, a Sexy Hot, que é uma empresa, começou a fazer a descrição de pornô para série. Começou a fazer a descrição e a Sexy Hot era um pouco parecido com as descrições que a gente tinha feito. E aí, mas eu achei assim, que bom, porque eu não tinha condição de manter isso daí, de manter o site, de fazer isso. Se eles me plagiaram e fizeram, eu fiquei muito feliz, até pode plagiar, porque eu não quis pagar dinheiro. Para as pessoas, para melhorar a qualidade das pessoas. Então, essa foi uma experiência muito interessante. Assim, eu não vou ficar passando aqui os áudios para vocês, eu acho que ninguém é obrigado aqui a ouvir pornografia, né? Então, aqui é o único da série que o Congresso é esculachado, mas tem diferença. É bagunçado, mas tem diferença. Eu não vou botar aqui pornografia para a gente ouvir. Mesmo porque é uma pornografia que foi tão legal que mulher que geralmente não gosta de pornografia, ou fala que não gosta de pornografia, quando eu via o site pornô, mesmo o vidente, nossa, que legal esse. Ficou legal, ficou uma coisa assim que atraía mais a mulher do que aquela coisa muito visual. Então foi muito interessante assim a experiência que eu tive na minha docência. Eu fiz escalas, né? Utilizei o escopista escalar de magnitude, de categoria, que foi desse assim, a magnitude que a gente vê intensidade. O quanto que um foi mais que o outro, o quanto que o primeiro foi mais que o segundo, mais que o terceiro, mais que o quarto. A gente vê assim as diferenças. Então, é um trabalho bem interessante. Pena que o site não está mais no ar, porque a Contact.net tirou o site do ar. E acho que não estava sem espaço, e não está mais no ar, mas eu tenho todas as gravações. E eu posso passar as gravações para vocês no Google Drive, e você pode ouvir no podcast erótico, né? Quando você não tiver nada para fazer, assim, você ouve, lembra, assim, só vai falar assim, só tem uma parte que é a minha voz, viu? Eu falei, número 1, teste, tá? Mas esse aí você pode considerar. E leva o resto da descrição. E ficou um trabalho legal. E a segunda situação foi um outro trabalho que eu orientei da Maria Fernanda. A Maria Fernanda ela teve uma sacada espetacular. Ela falou assim, professor, a Maria Fernanda é uma menina desse tamanho, no curso de turismo. Ela no curso de turismo falou assim, professor, sabe o que eu queria pesquisar? Eu queria pesquisar se o cabaré, se a zona
tem acessibilidade. Se eu trabalho com acessibilidade, trabalho com turismo acessível, né? Uma das disciplinas que eu vou dar para os alunos é a disciplina de acessibilidade. Professor, eu queria saber se no cabaré tem zona, no cabaré tem acessibilidade, na zona tem acessibilidade. Foi, né? Nunca pensei nisso. Ah, professor, porque se tem alvará, tem que seguir as normas. Se tem alvará, tem que seguir. Mas será que tem acessibilidade? Ela foi para São José do Rio Preto. São José do Rio Preto tem um bairro, não sei se vocês conhecem, de zona. Não um bairro de zona, na verdade, um bairro inteiro. Tipo parecido com uma de Campinas, Itatinga, mais ou menos parecido, em menor proporção que Itatinga, mas é grande de prostituição. Ela foi em algumas casas, todas, nenhuma acessibilidade. Todas com alvará de bar, que é alvará de bar, que tem a cabaré de alvará de bar. Todas com alvará de bar, mas nenhuma com acessibilidade zero. Só que eu pensei assim, bom, ela terminou. Não, ela quis ir além. Aí ela falou assim, eu vou perguntar, professor, para as garotas de programa, se vem gente com deficiência física aqui. Aí ela foi, fez uma entrevista com as garotas de programa para saber se a gente com deficiência, se elas tinham interesse de fazer, de atender pessoas com deficiência, se tinha preparo, se tinha algum tipo de treinamento para atender as pessoas com deficiência. E aí, surpreendentemente, elas falaram que elas gostariam até de receber. Algumas falaram que não, mas muitos falaram que gostariam, só que não sabiam o que ia fazer para pessoa com deficiência. Não sabiam como ia atender essas pessoas. Aí ela fez ainda, a Maria Fernanda, a pesquisadora, é espetacular. Ela chegou e falou assim, professor, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar num grupo de pessoas com deficiência lá de Rio Preto, eu quero saber se eles querem ir no cabaré. Aí ela fez uma entrevista com umas pessoas lá de São José do Rio Preto, as pessoas falaram assim, eu até gostaria de ir, mas eu tenho medo de ir, eu tenho medo de como eu vou ser tratado, eu acho que eu vou chegar lá, vou ser excluído, acho que as pessoas não vão saber me atender, né? Aí ela falou assim, professor, já sei o que eu vou fazer. Agora eu quero fazer um curso para trabalhar, para treinar as garotas de programa para atender as pessoas com deficiência. Eu falei, nós vamos ter um problema, porque a prostituição não é algo legal no Brasil. Isso a gente vai fazer uma apologia à prostituição. Então aí a gente não terminou, ficou uma coisa assim. E fiquei muito triste. E a Maria Fernanda vai estar hoje aqui. A Maria Fernanda, a gente trabalhou, estudou, eu tenho muitas publicações com ela, e ela está com esclerose múltipla. E ela, depois, assim, ela engravidou, agora tem um nenenzinho, porque ela está com esclerose múltipla, e aí ela falou assim, eu vou ganhar o bebê agora enquanto eu tenho condições. Né? E fiquei muito, assim, chocado, mas eu fui visitá-la, né? E ela que estudava a sexualidade das pessoas com deficiência, de repente, ela se viu com a deficiência e, de repente, no primeiro momento, ela teve uma separação, separou do esposo. Mas depois, agora, ela retornou. Agora, se retornar, tem um filho, também. Mas teve essa situação. Então, é importante a gente entender que a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência física, ela tem a sua sexualidade, e principalmente a pessoa com deficiência visual, ela tem uma imagem corporal que ela é muito promovida pelos estímulos objetivos, vamos assim, que o Paul Schroeder chama de estímulos objetais, né? Ou seja, a relação com o mundo externo. Essa relação com o mundo externo faz ela ter uma imagem corporal, e essa relação com o mundo externo, as coisas que a gente, por exemplo, a gente não acha. A voz da pessoa com deficiência visual é algo assim muito atrativo. A pessoa que tem uma voz bonita, isso é sexualmente atrativo a pessoa que tem deficiência visual, até mais do que a aparência.
trabalho. Teve um caso lá em Presidente Prudente, com a professora Elisa Tomoi, que teve um rapaz que falou assim, você é bonita, eu posso te ver? Aí a menina falou, pode, posso te ver. Aí ele começou a pegar na menina, como é que cego dele? Pegando, né? Aí começou a pegar a menina, e a menina, o que você está fazendo comigo? Você falou, eu falei que se eu posso te ver, você concordou, eu estou te vendo. Aí a menina estressou, aí levou, quis falar que era assédio, né? Falou, não assediei, eu pedi. Ela falou que eu podia ver, como é que ela quer que eu veja? Eu sou cego. Não é? Quer dizer, então teve algumas situações que acontecem. E é importante a gente entender que essas pessoas têm direito a ter uma vida sexual ativa, têm direito a ter uma vida sexual saudável e feliz, só que não tem ninguém que está pensando muito nisso. Você vai na Reatec, você vai na Reatec, que é a feira de reabilitação, que é a feira de trabalha com tudo que é tecnologia assistiva e tecnologia de inclusão, você vai ver um estande que trabalha com sexualidade de pessoa com deficiência. Aí, bom, até que não tem. Então, vou lá na Erotic Fair, não é? Aí vou na Erotic Fair, que é a feira erótica. Na feira erótica, você vai na feira erótica, não tem uma estande que trabalha para fazer um produto pêndulo, para a pessoa poder fazer uma coisa assim, não tem nada que trabalha nessa situação, sabe? Então, carece muito, então precisa ter dinheiro, e se você for pedir, eu consegui 20 mil reais para fazer o site, mas assim, se eu for pedir um dinheiro para fazer, eu quero uma grana para fazer na FAPESP, para fazer um óculos, quer dizer, era meu projeto, não consegui, fazer um óculos de realidade virtual para a pessoa com deficiência física, conseguir fazer umas posições assim, que na realidade virtual ele não consegue fazer. Ele consegue fazer posições de sexo diferente. Não consegui. Então, tanto não da FAPESP, que eu nem mando mais, na verdade. Já desisti, porque eles não têm. Ainda tem uma ideia, ainda tem umas pessoas um pouco mais, tem menos dinheiro, mas tem um pouco mais de verdade. A FAPESP é muito, e eu não consegui. Mas assim, era uma ideia que eu tive. Agora eu quero trabalhar o cérebro, trabalhar o site, agora um óculos de realidade virtual. Aí eu fui lá contar com você, professora, dá para a gente fazer, mas um óculos de realidade virtual é 15 minutos no máximo, assim, senão a pessoa começa a ficar tonta, da labirintite, a pessoa começa a cair. Então você tem que ser ceninhas de 15 minutinhos, né? Mas aí eu falei assim, tá bom, porque quando eu fui para a Holanda, eu fui lá em Amsterdã, lá no Red Light Street, aí todo mundo, as garotas de programa que estavam na verdade, falavam 50 for 50 for 50, quer dizer, 15 minutos, 50 euros por 15 minutos. Então, 15 minutos acho que é um tempo bom para fazer. Mas assim, dá para fazer, mas não consigo. Eu acho que a ideia dessa mesa é a gente despertar essas novas possibilidades e novas pesquisas e problematizar, mas não ficar só no problema. Porque a gente, muitas vezes, fica só no problema. E por quê? A Karen fez uma solução. O teu jogo é uma solução. O Luciano fez uma solução. O seu app e o seu livro é uma solução. O site pornô para cegos é uma solução. A gente tem que começar a pensar problemas e pensar soluções para essas pessoas. Aí eu acho que a gente consegue, de certa forma, vamos dizer assim, diminuir a desvantagem. Diminuindo a desvantagem, a gente diminui o estigma. Diminuindo o estigma, essas pessoas começam a ser mais incluídas dentro da sociedade. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Gente, foi bom para vocês? Então... Um minutinho só para que faltou comentar com vocês ali.
Em relação ao sexo oculto nos surdos e a questão do técnico, eu tive que ter uma sacada que eu não tinha percebido, mas eu só fui perceber durante a conversa. Por quê? Porque ele me mandava as mensagens pelo WhatsApp, e daí eu tive que entrar em contato com uma menina para também explicar para ela como que eles iam se encontrar. E daí eu tive que ter a sacada de que lá no motel ele ia apertar o botão, e daí silêncio, é isso, né? Daí como é que ia ser? Aí eu tive que pegar, pesquisar o número do motel que ele ia, ligar para o motel e explicar. Aí o carro ia assim, assado, ele é surdo, então percebendo, daí só escreve ou dá a chave para ele e tal. Então essas situações de acessibilidade também para o motel em relação a surdos, como que faz, né? Só um detalhe. Só uma indicação, tem uma série no Netflix que é esses programas de namoro só com Down, da Nova Zelândia. Muito legal, muito legal. E aí eles falam, mas eu quero namorar só com Down, daí eles vão, aí a menina se descobre gay, né? Ela é lésbica e ela não sabia, e aí vem os estigma do estigma em cima do estigma, e a gente vai... É muito legal, quem quiser assistir. Tem um filme também, Venham Como Você É, que é um cego, uma pessoa com paralisia cerebral e uma outra pessoa que está com câncer. E aí eles contratam uma motorista que é uma negra, diabética e obesa. E para ir para um castelo, um bordel no Canadá. É muito espetacular esse filme. Passou no Supercine, eu falei, é muito bom. Aí outro dia eu assisti, eu dormi no dia que estava tarde, mas no outro dia eu assisti, espetacular, muito bom. Indico para quem quiser assistir. Como chama? Venham Como Você É. Esse é o nome do filme. Venha Como Você É. Esse é o nome do filme, é muito bom. Gente, eu vou chamar a Valéria. Cá. Valéria, vamos dar um presentinho aqui para os nossos amigos. A Valéria trabalha com a gente também, da Karen. Aqui, ó. Nosso... Aqui o nosso. Obrigado. Deixa eu pegar a sua. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto aqui da nossa mesa. E foi alguma? Foi. Os resistentes até agora. Vamos então. Amanhã, 8h30 da manhã. Amanhã vai ter o professor Palma Filho e para encerrar com chave de ouro,